Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje celebramos o Dia da Família e certamente a partir da nossa igreja doméstica, a partir das nossas casas, nós acompanhamos esta celebração e a quem o faça na sua viatura, onde quer que esteja, para estarmos em sintonia com o Senhor. A liturgia que nos é apresentada hoje é lindíssima. É lindíssima por quê? Porque, mais uma vez, o autor sagrado nos apresenta a figura de uma mulher. Esta mulher é Marta, que o Evangelho nos apresenta. Quem é Marta? Marta é ligada a Lázaro e a Maria. Marta faz parte de uma família. E é curioso, e para mim é uma grande beleza que hoje, quarta-feira, dia da nossa família no Carmo, tenhamos esta leitura que quer falar sobre a família. Numa palavra, esta é uma casa onde Jesus ia para estar à vontade. Jesus é pregador, certamente que as pessoas o incomodavam bastante para curar todo mundo e fazer coisas. Em casa de Maria e Marta e Lázaro, era um lugar onde ele podia estar à vontade, sem incômodo. Se quisermos, podia mesmo descansar. E, portanto, o Evangelho nos retrata esta naturalidade com que Marta reage com Jesus. E esta naturalidade de Marta nos quer chamar a atenção a uma coisa importante, que mesmo na igreja de hoje doméstica, na família, que devemos ter atenção, que são duas palavras muito lindas na história da tradição cristã, que são a ação e a contemplação. Nós temos Maria, que está aos pés de Jesus a ouvir a palavra. E temos Marta, que está na cozinha. Esse é o termo mais simples. E Marta diz: Senhor, não te incomodas que a minha irmã não me está a ajudar a cozinhar e está ali na conversa? Isso não é... Conversa não é para as mulheres é para estarem a trabalhar. E logo no imediato, Jesus diz a Marta: tu estás errada. Esta forma clara, perentória e decisiva com que Jesus vai corrigir Marta, vai dizer a Marta: tu estás errada, logo na hora. É um exemplo no Evangelho de que um amigo serve para corrigir quando estamos errados. Não é por acaso que Jesus o faz. E Marta efetivamente aprende deste erro que ela comete, cresce na santidade. Porque Jesus diz: Marta, te preocupas com muita coisa, uma só importante, de facto, é ouvir a palavra do Senhor. As coisas deste mundo passam. Ao lado de tudo que queres preparar, a minha presença enquanto vosso amigo é muito mais importante do que tudo. Então, Maria escolheu a melhor parte. E a história de Marta não termina por ali. Porque mais tarde ouviremos, quando Lázaro morre, é Marta que efetivamente sai para a ação mais uma vez e vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ali Marta faz uma das grandes confissões de fé. E Jesus diz: sim, sei, o seu irmão há de viver. E ela diz: sim, sei que viverá na ressurreição dos mortos. Jesus diz: não, viverá hoje. E de facto Jesus traz este homem Lázaro à vida. Quantas vezes nós nos frustramos quando os nossos planos não saem de acordo ao pedido que fazemos a Deus?
Esta Marta era amiga de Jesus. Por acaso podia ter ficado nervosa e criticado Jesus por não ter estado e o irmão ter morrido. Mas mesmo diante da desgraça, ela faz uma confissão de fé. Nós temos de aprender desta mulher que Deus é Deus em todas as circunstâncias. E temos também de aprender que a correção nos leva à santidade. Marta é corrigida por Jesus. Jesus diz: te preocupas com muita coisa. E ela aprende e torna-se santa. Por isso hoje nós celebramos Santa Marta, mulher da ação, mas mulher do sim, que é levada também à contemplação. Isto quer dizer que na nossa família nós devemos equilibrar a ação e a contemplação. Em termos simples, na nossa família nós devemos equilibrar o fazer e o ser. Na nossa família nós devemos equilibrar o trabalho e a oração. Na nossa família nós devemos equilibrar o falar e o ouvir. Nós temos às vezes circunstâncias familiares que ninguém ouve ninguém, todo mundo quer falar ao mesmo tempo e se cria uma confusão total. Vezes há problemas tão simples que podiam ser resolvidos, mas não se resolvem porque não há capacidade de ouvir. O ouvir é um dom da graça de Deus. De facto, a oração muitas das vezes consiste em mais ouvir do que falar. Então, Santa Marta é esta mulher. Diríamos que em primeira instância parece alguma contradição na sua ação, mas é um método pedagógico que Jesus nos quer ensinar, que ao lado de toda a ação da vida que é necessária, a contemplação. Contemplar significa estar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. E ouvir a palavra para quê? Ouvir a palavra para depois pôr ao serviço do próximo. E no contexto da nossa família, quer seja a família nuclear, a família doméstica, a família empresa, a família país, a família mundo, é o sentido de ver o outro como preocupação essencial do meu agir. É ver no outro, de facto, o reflexo daquilo que eu sou. Esta é, se quisermos, a maior vocação que Cristo nos deixa. Então, que por intercessão desta mulher, Marta, a mulher da ação que aprendeu a contemplação, nós também aprendamos na nossa família estas duas virtudes. E pelo espírito de fé transformadora, possamos cada vez mais fazer da nossa família lugar de oração, lugar de fé, lugar de esperança e não desesperar quando as coisas não correm bem, porque o nosso Deus é, sem dúvida alguma, o Deus da vitória. Mesmo quando as coisas parecem complicadas, como foi com Marta e Lázaro, lá vem o ar fresco, o oásis da ressurreição, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Que assim seja.